Graças a Deus, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, e a paz do Senhor Jesus entre agora dentro da sua casa, alcance o seu coração e renove as suas forças nesta oração da noite desse dia. Nesse momento nós vamos clamar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, em favor da sua vida, da sua família e de todos os pedidos apresentados aqui neste canal, tá bom? Olha, sim, se não fez, faça-o, dá tempo, faça seu pedido enquanto a oração estiver acontecendo. Pode fazer seu pedido também no chat e na descrição. É importante você também orar, isso, porque juntos nós somos mais fortes. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E, gente, eu só faço um pedido, eu não peço muito isso aqui, mas eu faço um pedido aqui agora. Deixa seu joinha, tá bom? É muito importante. E se você não gostar, no final você pode deixar um dislike. Você troca o like pelo um dislike, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entramos diante de sua presença nesta hora, neste dia, neste momento. Que oportunidade abençoada que o Senhor nos concedeu de entrarmos na sua santa, bendita, maravilhosa presença. Eu peço ao Senhor que perdoe os meus pecados cometidos por pensamentos, por palavras, até mesmo por obras. Perdoa os nossos muitos pecados. Sim, purifica-nos de toda a iniquidade, de toda a transgressão. Pai, amado, Deus glorioso, nós nos colocamos diante de tua santa presença, reconhecendo que tu és todo-poderoso, fiel, misericordioso, soberano. Sobre todas as coisas tu és soberano. O Senhor conhece cada coração de quem entrou nesta oração. Tu sabe das lágrimas escondidas, das preocupações silenciosas, das guerras que ninguém vê. Meu Deus, meu Pai, nesta noite nós clamamos pela vida de cada internauta. Visita agora, Pai, esta casa, este ambiente, que toda tristeza, que toda angústia e todo peso emocional sejam arrancados pelo teu poder. Pai, tem pessoas cansadas mentalmente, pessoas que passaram o dia inteiro lutando contra pensamentos negativos, gente carregando preocupações financeiras, dores familiares e batalhas espirituais. Mas nesta noite nós declaramos que o Senhor continua sendo o refúgio, fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Entra com providência onde existe necessidade. Abre portas impossíveis. Move aquilo que está parado há muito tempo. Traz respostas para quem está esperando um milagre. Senhor, olha para as famílias brasileiras nesta noite. Quantos lares enfrentando crises emocionais, crises físicas, crises espirituais. Quantas famílias, quantos casamentos abalados, quantos filhos distantes dos caminhos do Senhor, quantas mães chorando escondidas, quantos pais aflitos sem saber o que fazer, meu Pai. Ah, meu Deus, nós cremos na tua misericórdia, nós confiamos na misericórdia santa do Senhor. Meu Deus, meu Pai, abençoa de uma forma especial. Une aquilo que está dividido, traz reconciliação.
Deus, traz reconciliação, derrama amor dentro desta casa. Pai, nós também te apresentamos enfermos. Sim, quantas pessoas dentro de um hospital, quantas pessoas numa UTI, quantas pessoas doentes dentro de casa. Toca nos leitos, alcança aqueles que estão enfrentando enfermidades, dores constantes e diagnósticos difíceis. Meu Deus, Senhor, o médico pode ter limitado, mas o teu poder não possui limites. Então libera a cura, traz fortalecimento, renova as forças físicas e emocionais, meu Deus. Entra também na mente daqueles que estão aflitos, pessoas lutando contra a ansiedade, pessoas lutando contra o medo, insônia, depressão e opressão espiritual. Que toda confusão mental seja repreendida agora em nome de Jesus. Que haja paz dentro da alma, que haja descanso nesta noite e que o coração encontre alívio na tua presença. Pai eterno, nós clamamos por livramento. Guarda esta família durante a noite. Livra dos acidentes, incidentes, da violência, das tragédias, das armadilhas invisíveis. Senhor, coloca os teus anjos ao redor desta casa e que nenhum mal encontre espaço neste lar. Que toda seta lançada sobre esta família seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Senhor, visita também aqueles que estão desanimados espiritualmente. Tem gente sem forças para continuar, tem pessoas pensando em desistir, tem corações abatidos pelas lutas da caminhada, mas nesta noite o teu Espírito Santo está trazendo renovo, está trazendo força, está trazendo esperança. Levanta quem caiu, fortalece quem está cansado, renova a fé daquele que entrou nesta oração sem ânimo. E nós entregamos diante de ti os sonhos, os projetos, os planos dos teus filhos. Abençoa quem está aguardando resposta. Abençoa quem está buscando emprego. Meu Deus, abençoa quem está lutando para sustentar a casa. Abençoa quem está empreendendo. Abençoa quem trabalha, ó Deus, por conta própria. Abençoa esta pessoa, Senhor. Abençoa essa pessoa que trabalha honestamente. Que esta noite seja marcada pela tua presença na vida desta pessoa, nos negócios, sim. E que esta pessoa possa descansar em ti. Esta noite seja uma noite da tua presença, de descanso verdadeiro, de proteção espiritual, de renovação interior. Em nome de Jesus, Pai, entra nesta casa com glória, santifica este ambiente, remove toda a atmosfera pesada, expulsa toda a opressão maligna. Nós declaramos que esta família pertence ao Senhor. Nós declaramos vitória, declaramos que portas abertas, sim, alcançarão esta família. Portas abertas, milagres chegando, os testemunhos. É tempo de testemunho. Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustentou com o teu poder, com o teu amor. Obrigado. Deus, eu entrego nas tuas mãos também todos os teus filhos que têm ofertado aqui no canal. Abençoa a vida, a casa, a família, aqueles que têm enviado a oferta missionária, aqueles que têm plantado uma semente de gratidão, pois entende que este canal tem sido uma bênção na vida, na casa, na família delas, honra de uma forma especial, até mesmo aqueles que estão fazendo votos contigo. Deus, eu passo para os teus cuidados. Deus, eu oro, ó Deus, por todos, ó Pai, que tem enviado os seus bilhetinhos, os seus pedidos de oração, que chegam até mim os seus bilhetes, meu Pai. Quantas pessoas
Aqui tem irmãs pedindo pelo irmão biológico. Senhor, meu Deus, pessoas que estão enfermas. Visita cada uma delas agora. Visita, meu Pai, e toca, garantindo um milagre, garantindo também a libertação, a transformação. Eu sei que esta pessoa vai testemunhar pelo que o Senhor fez na vida dela. Eu profetizo, receba a bênção do Senhor, receba saúde, vitória total e completa, receba o renovo dos céus, em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor Jesus, pode declarar aí. Quando eu peço para você escrever, você pode declarar dentro da sua casa também. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Você pode declarar, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Jesus. Queridos, uma breve reflexão bíblica aqui nesta oportunidade maravilhosa. No capítulo 4 de Mateus, desta feita, eu gostaria de ler o verso 23. Capítulo 4 de Mateus, verso 23. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Bom, neste versículo do evangelho de Mateus, nós encontramos aqui um resumo poderoso do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia. Isso significa movimento, significa presença, significa que Jesus não ficou parado esperando as pessoas chegarem até ele. Ele caminhava em direção aos necessitados. A Galileia, historicamente, era uma região desprezada por muitos líderes religiosos da época. Era uma área cheia de trabalhadores simples, pescadores, agricultores e pessoas humildes. Mas foi exatamente ali que Jesus decidiu manifestar grande parte do seu ministério. E isso revela, irmãos e irmãs, algo muito importante para mim e para você. Deus não escolhe lugares importantes aos olhos humanos para derramar sua glória. Muitas vezes ele começa justamente nos ambientes desacreditados. É exatamente nos ambientes desacreditados que ele escolhe agir para derramar a sua glória em ambientes desacreditados. Talvez alguém tenha olhado para a sua vida e pensado, não vai dar certo, não tem mais solução, não existe mais esperança, mas Jesus te trouxe aqui esta noite para revelar para você que ele gosta de entrar em cenários improváveis e ele está entrando neste cenário agora. Agora, nesse texto, observe 3 coisas que Jesus ele fazia. Jesus ensinava primeiro. Observa que ele ensina. A Bíblia diz que ele ensinava nas sinagogas. Ele percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Então Jesus ensinava. Jesus não veio apenas, irmãos, operar milagres. Ele veio trazer direção espiritual. E isso nos ensina que quem deseja permanecer firme precisa aprender a palavra. É por isso que eu tenho pregado a palavra aqui e tenho lutado com todas as minhas forças tentando incentivar você a buscar o conhecimento da palavra. Você precisa aprender a palavra, porque milagres sustentam um momento. A bênção que você recebe te sustenta por um momento. Agora, o conhecimento da palavra, ele te sustenta uma vida inteira. Eu vou repetir. Olha, milagres sustenta só por um tempo, por um momento. Só que a palavra, ela te sustenta a vida inteira. Então, hoje existem muitas pessoas emocionalmente frágeis porque vivem
apenas de emoção espiritual, mas não aprofundam a fé na verdade de Deus. Elas não aprofundam. Então, estão frágeis emocionalmente falando, porque vivem apenas da emoção espiritual. Não se aprofundam na palavra, na verdade da palavra de Deus. Então, Jesus, ele ensinava, e muitos não querem aprender a palavra, não é? O ponto 2 que eu aprendo, Jesus pregava o evangelho do reino. O reino de Deus, irmãos, era a mensagem central de Cristo. E isso significa que Jesus veio revelar que existe um governo espiritual acima do caos deste mundo. Há um governo espiritual. Enquanto o mundo oferece medo, enquanto o mundo oferece confusão, enquanto o mundo oferece desespero, o reino de Deus oferece paz, o reino de Deus oferece esperança e transformação. E Jesus estava dizendo, existe uma realidade maior do que a dor que vocês estão vivendo. Era como se ele estivesse dizendo isso. E essa palavra serve para os nossos dias. Talvez a luta esteja grande, não é, meu irmão, minha irmã? Talvez o cenário esteja difícil, não é? Mas o reino de Deus continua acima das circunstâncias. Então, nós descobrimos neste versículo, primeiro, que Jesus ensinava. Segundo, ele ensinava o reino, o evangelho do reino. Ele pregava o evangelho do reino. Terceiro e último, Jesus curava as enfermidades. Jesus mostra que ele não ignora a dor das pessoas. Ele ensinava, ele pregava e também curava. Isso revela o coração compassivo de Cristo. Jesus se importa sim com a dor humana, ele se importa com o cansado, com o aflito, com o abatido, ele se importa com aquele que está sem forças, ele se importa. E talvez alguém tenha entrado nesta oração pensando que Deus se esqueceu da sua dor, pensando que Deus o abandonou, mas esta palavra está mostrando exatamente ao contrário. Jesus continua caminhando no meio do seu povo, principalmente em momentos difíceis, em momentos de tristeza, de dor e de angústia. Então Jesus continua visitando lugares improváveis. Ele entra em casas quebradas emocionalmente. Esta noite, ele alcança pessoas desacreditadas. Esta noite, ele transforma histórias consideradas impossíveis. Ele entra nestas histórias. Segundo, a palavra de Deus continua sendo necessária. Uma geração sem direção espiritual se torna vulnerável emocionalmente. Repito, uma geração sem direção espiritual se torna vulnerável emocionalmente. Terceiro, o reino de Deus continua trazendo esperança. Mesmo em tempos difíceis, Deus continua governando acima do caos. Quarto, Jesus continua cuidando das dores humanas. O mesmo Cristo que curava na Galileia continua trazendo renovo, paz e transformação aqui hoje. Então Mateus 4:23 nos mostra um Jesus presente e ativo, cheio de compaixão. Ele ensinava para transformar mentes, pregava para salvar vidas, curava para restaurar corações. Repito, Jesus ensinava para transformar mentes, pregava para salvar vidas, curava para restaurar corações. E nesta noite, este mesmo Jesus continua passando no meio do seu povo. Nesta transmissão, ele continua passando. Ele conhece a sua luta, ele conhece a sua oração, o seu cansaço. Ei, não desista, não pare agora. Continue confiando, continue buscando, continue acreditando. O que hoje é prova, amanhã será o seu grande testemunho, porque Jesus, o mesmo que andava pela Galileia, ele continua operando milagres na vida daqueles que creem.
Você crê? Então receba dos céus a bênção dos céus aqui agora sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Mande esta oração, mande esta reflexão para alguém nesta noite desse dia maravilhoso. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos.